E aí, tá preparado para conhecer um pouquinho sobre mim? Sim, tem a ver com a panela. Quando eu era criança, eu era pior que o menino maluquinho do Ziraldo. Muita gente que me conhece não tem ideia do que o TDAH representou na minha vida e não fazem ideia do que eu fui. E hoje eu vou revelar, pode ser? Bom, como eu falei, eu apesar de desconfiar que tinha TDAH uns quase 15 anos atrás, somente este ano que eu fui diagnosticado, tenho feito acompanhamento, porque eu resolvi enfrentar o TDAH com mais um aliado, que é o acompanhamento médico e a medicação, como coadjuvantes daquilo que eu chamo de psicoeducação. O fato é que eu luto com o TDAH desde a minha infância. Minha história pode revelar isso. Todo mundo me chamava de peralto, espoleta, artioso, bagunceiro, tapa virada, sem juízo. Eu tinha um apelido clássico nesse meio do cu riscado. Alguém já ouviu essa? Pois é, eu recebi isso. Eu aprontava muito. Eu digo que eu não fui preso e nem morri porque a vida tinha muitos planos para mim e eu tinha tudo para dar errado. Eu não parava quieto. Eu tinha uma energia que destruía tudo pelo caminho, maltratava os animais, riscava carros com tampinha, colocava super bonde nos cadeados dos vizinhos todos. Uma vez eu cortei todos os pés de mamão de todos os moradores da minha rua. Eu levava alicate para o colégio e na hora do recreio eu subia no telhado, no último andar, e me arriscava ali porque eu cortava a energia da sirene, porque eu queria que o recreio durasse muito tempo. Eu sempre gostei muito de aventuras que me dessem dopamina. Hoje eu entendo isso. Eu buscava dopamina nessas doideiras porque meu cérebro não produzia à época também, o nível basal de dopamina que uma pessoa não precisa para viver. Dopaminas, principalmente nessa área frontal, são neurotransmissores nesse que chamamos de lóbulo frontal, responsável pelas funções executivas. E eu era muito, mas muito maluquinho. Põe maluquinho nisto. Meu avô, você tem uma ideia, chegou a me proibir de andar com a minha tia, a Marcinha, né, que mora lá em Londres. Ela também era da pá virada, eu acho que é TDAH. Bom, ainda bem que naquela época a droga não era tão fácil como é hoje, né? E você sabia que TDAH são muito mais propensos e candidatos às drogas do que outras pessoas, porque eles estão sempre em busca de dopaminas mais fortes e mais fortes do que a droga muitas vezes permite. Uma vez eu entrei numa escola infantil e eu destruí tudo que tinha lá. Você sabia que uma pessoa com TDAH tem dificuldade com normas sociais? E com isso, maior tendência até mesmo ao crime. Pesquisas mostram, estudos internacionais apontam e sugerem que entre de 25% a 40% da população carcerária tem TDAH. E num próximo vídeo eu vou falar sobre essas pesquisas. Somando a isso tudo, eu era inquieto, eu tinha dificuldade com coisas, eu quebrava objetos, quebrava copos, quebrava tudo, derrubava tudo, esquecia tudo na escola, era distraído. E começava uma tarefa e parava e misturava com outra e não fazia nada direito. Meus cadernos eram super bagunçados, era um caos. Por mais incrível que pareça, eu conseguia notas boas na escola. O caderno do meu irmão? Impecável. O meu tinha até furo, porque eu tinha preguiça de usar borracha. Bom, deixa eu dar o spoiler que se tinha a respeito de mim. Um cara que não vai dar certo na vida. Desorganizado, maluquinho, aliás, malucão, tapa virada, sem juízo. E o tempo passou e muitas coisas aconteceram. Como eu disse, em até um dos meus vídeos, eu aprendi a me organizar. Eu aprendi a ser disciplinado. São habilidades que eu aprendi na base do porrete, na base dos trancos da vida. Por mais contraditórios que isso possa ser ou parecer, eu sempre tive sucesso quantitativo e qualitativo por onde eu andei e por onde eu trabalhei. Em todos os lugares eu fui reconhecido por coisas, por pessoas, coisas que parecem ser impossíveis para um TDAH.
Eu fui e sou reconhecido pela minha organização, nos meus arquivos, no computador, na empresa, nos processos, nos fluxos, os manuais que eu escrevo. Eu sempre fui planejado, eu sempre gostei do planejamento, sempre fui conhecido por fazer planejamento. Pela minha produtividade também. Eu sempre entreguei e entrego muito resultado com quantidade e com qualidade. É estranho, não é mesmo? Tem certeza, Hébia, que você é TDAH? Com toda a luta que um TDAH, ultra mega power, vamos dizer assim, eu aprendi muitas coisas, que hoje eu chamo de processo de psicoeducação. Sim, a psicoeducação é um processo. Eu aprendi a me organizar, é claro, nem para tudo, né? Não desconto. Eu aprendi a me disciplinar e a focar nos estudos, tanto que eu fiz 4 cursos de graduação, estou fazendo uma 5ª, que é psicologia, tranquei uma, que seria a 6ª, que é o curso de direito. E aí eu fiz mestrado, fiz 5 pós-graduações, já escrevi mais de 10 livros, mais de 10 e-books. Bom, diferente de tudo que dizem do TDAH, eu andei na contramão. Parece estranho, né? Mas dizem que TDAH começa e não termina um projeto. É uma verdade isso, mas eu me tornei alguém que, por incrível que pareça, uma pessoa altamente produtiva nas empresas onde eu trabalhei. Onde eu coloquei meus pés, e eu lembro desde a CST, a antiga CST, que é a ArcelorMittal, né? Onde eu coloquei os meus pés, eu sempre entrei pequeno e saí como líder, saí como gestor, saí como diretor. O meu trabalho e a minha produção sempre foram reconhecidos. O processo da psicoeducação para um TDAH, ele tem que acontecer todos os dias, e foi essa a minha experiência. Eu não aprendi tudo de uma vez, aliás, eu não aprendi tudo que ainda preciso, mas as habilidades que eu aprendi me trouxeram muita facilidade para poder enfrentar as minhas próprias naturezas, a minha própria natureza TDAH. E é algo que eu preciso exercitar todos os dias, senão volta tudo. Volta tudo na estaca zero, você não tem ideia. É uma luta diária contra a procrastinação, que também me paralisa, contra a falta de motivação, porque eu produzo pouca dopamina, a desregulação emocional, que é uma torneira desregulada, solta, que mostra o meu lado incrível Hulk. A ansiedade, que é muito presente, acompanha quase todo o TDAH, a exaustão pelo excesso de pensamentos aleatórios e pensamentos não aleatórios, etc, etc. Coisas que eu vou depois compartilhar em outros vídeos. Sim, demorou muito tempo para eu descobrir que existe um jeito de entender isso. Demorou muito tempo para eu entender como que o cérebro funciona. E no processo eu fui aprendendo mecanismos de driblar esse cérebro. Demorou muito tempo para eu entender que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, que não tem cura, e que toda pessoa que tem TDAH precisa lidar, aprender a lidar e a viver da melhor maneira possível com ele. Hoje eu posso dizer, eu sou assim, isso não tem cura. Mas eu posso dizer também que a psicoeducação tem feito uma grande diferença para mim. Faz sentido para você? Então compartilha, curte, compartilha, comenta, porque isso ajuda outras pessoas a assistir esse vídeo e serem ajudadas. Um abraço.